Ela avisou mais de uma vez que era sensível, que precisava de cuidado, que não era algo para ser feito sem atenção. Ele ouviu, concordou. E mesmo assim, seguiu em frente. O que aconteceu depois foi inesperado. No fim daquele dia, ela mal conseguia andar, tentando entender como algo aparentemente simples acabou mudando tudo. E o pior, uma parte dela sabia que tinha avisado. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Meu nome é Camille, tenho 54 anos e aprendi a conviver com o silêncio. Depois do divórcio, há 6 anos, a casa ficou grande demais e algumas partes de mim acabaram sendo fechadas junto com certos cômodos. Não por medo, mas por cuidado. Há coisas sensíveis que, se não forem bem tratadas, deixam marcas difíceis de explicar. Foi num grupo simples de WhatsApp, desses de emprego e serviços rápidos, que vi o anúncio do Renato. 25 anos. Objetivo: disponível. Algo na forma direta como ele se apresentou me fez parar a rolagem da tela. Eu precisava de um serviço em casa, mas no fundo sabia que não era só isso. Antes de fechar, fiz questão de avisar que havia algo delicado, que exigia atenção e jeito. Usei essas palavras mesmo. Ele respondeu com calma, dizendo que estava acostumado e que poderia avaliar sem problema. Aquela segurança me deixou inquieta e curiosa. Quando Renato chegou, o contraste ficou evidente. Jovem, confiante, daquele tipo que entra nos lugares como se tudo fosse simples. Expliquei o serviço de forma geral, mas evitei mencionar o ponto principal. Havia um quarto na casa que permanecia trancado há muitos anos. Um espaço meu, íntimo, guardado. Enquanto eu procurava a chave, senti o corpo reagir de um jeito estranho, como se algo que estava adormecido começasse a despertar. Eu sabia que quando aquela porta fosse aberta, nada ali seria exatamente como antes. Entreguei a chave a Renato com a mão um pouco trêmula. Não era nervosismo comum, era a consciência de que aquela porta não era aberta havia tempo demais. Caminhamos pelo corredor em silêncio, e cada passo parecia ecoar dentro de mim mais do que na casa. Antes de girar a chave, respirei fundo e senti a necessidade de avisar mais uma vez. Eu disse que aquele espaço era sensível, que precisava de cuidado, que não podia ser tratado com pressa nem força. Falei olhando nos olhos dele, esperando que entendesse o peso daquelas palavras. Renato assentiu com naturalidade, quase sorrindo, como quem acha que já viu de tudo. Aquilo me deixou dividida entre alívio e receio. Quando a porta finalmente se abriu, o ar parecia diferente ali dentro. Um lugar parado no tempo, fechado por anos, esperando o momento certo para ser visitado. Renato observava tudo com atenção, enquanto eu permanecia próxima, tentando parecer tranquila, embora o corpo denunciasse o contrário. Ele começou a avaliar o que precisava ser feito, tocando com cuidado, testando, analisando. Cada movimento dele fazia meu corpo reagir de forma inesperada. Eu tentava manter a postura, mas sentia que aquilo estava sendo mais intenso do que eu havia imaginado. Em determinado momento, Renato comentou que talvez fosse necessário ir um pouco mais fundo para resolver de vez. Meu coração acelerou. Eu hesitei, quis recuar. Mas algo dentro de mim, talvez o acúmulo de anos trancados, me fez concordar com um leve aceno de cabeça. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Foi ali que percebi que, apesar dos avisos, ele realmente estava disposto a seguir em frente. E eu, mesmo sabendo que poderia ser demais, permiti. Ainda não imaginava que, quando tudo terminasse,
Até andar se tornaria um desafio difícil de explicar. Eu segurei a mão de Renato com cuidado e o conduzi até o meu refúgio, um lugar separado do resto da casa, onde eu costumava descansar do mundo. Cada passo parecia lento, quase cerimonioso. Não era apenas um caminho físico, era uma travessia interior. Quando chegamos, fechei a porta como quem protege algo precioso demais para ficar exposto. Ali dentro, o tempo parecia outro. As camadas que eu usava foram ficando para trás, como tecidos que já não tinham mais função. Senti o ar tocar minha pele sem pressa e percebi que minhas curvas, duas montanhas cansadas, mas ainda firmes, já não estavam escondidas. Renato ficou em silêncio por um instante, surpreso com o que via. Virei o rosto para a parede, mais por instinto do que por vergonha. Inclinei o corpo, deixando minhas formas se elevarem na direção dele, como colinas antigas que ainda resistem ao tempo. Atrás de mim, senti a hesitação dele se transformar em atenção plena. Não era medo, era respeito misturado com espanto. Quando ele se aproximou, o contato foi cuidadoso, mas intenso. Um encaixe lento, como se estivesse testando os limites daquele espaço esquecido. Meu pescoço enrijeceu, senti o sangue subir, o rosto aquecer. Algo poderoso se movia atrás de mim, como uma força antiga despertando depois de anos adormecida. Eu abafava qualquer som, respirando fundo, enquanto aquela pressão insistente avançava. Era demais. Era grande demais para o que eu lembrava. O corpo reagia antes da mente, e eu só conseguia me apoiar, tentando absorver aquela energia que vinha como um tufão contido. Quando tudo terminou, permaneci ali por alguns segundos, recuperando o fôlego e o equilíbrio. Caminhar depois exigiu calma. Às vezes, a vida nos surpreende quando menos esperamos. Aceitamos o inesperado porque, no fundo, também precisamos lembrar que ainda estamos vivas, sensíveis, sim, mas não frágeis.